Olá, tudo bem com vocês? Professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia de doenças tropicais. E a gente vai falar um pouquinho sobre efeitos da hidroclorotiazida que você precisa saber para orientar o seu paciente de forma tranquila, para que ele possa utilizar essa medicação tranquilamente e não sofrer com nenhum efeito colateral e ter todos os benefícios que esse diurético pode trazer para o seu paciente. Então, vou citar para vocês 5 efeitos, ok? O primeiro deles, tá? Como todo diurético, esfoliador de potássio, no caso aqui é um diurético tiazídico, mas a gente tem também os diuréticos de alça que eliminam potássio, a gente precisa entender que o paciente pode ter uma redução no potássio e isso pode trazer alguns efeitos colaterais para ele, tá? Nesse caso, o paciente pode ter câimbras, dores e outras alterações. E aí, claro, a concentração de potássio é muito importante. Se caso o paciente apresentar alguma outra alteração, é importante observar e fazer uma dosagem do potássio para acompanhar esse paciente. Tem que lembrar também que o diurético faz o seu efeito, mas vamos imaginar que o seu paciente teve uma diarreia, teve alguma alteração que está fazendo ele perder mais líquido, né? E, consequentemente, mais eletrólitos. Então, ele pode sofrer com câimbras, por exemplo, pela falta de potássio. E aí, a concentração do potássio está aqui para vocês e ela está no valor, né, de 3,5. Abaixo disso, normalmente, ele pode ter alguma alteração, algum outro sintoma. Em quadros mais severos, onde a concentração for mais baixa, ele pode sofrer, por exemplo, com quadros de arritmia e outras complicações. Então, é muito importante ficar atento com pacientes idosos, que estão passando por períodos febris, pacientes que estão apresentando quadros diarreicos e que tomam a medicação que, junto com isso, podem perder líquido e perder eletrólitos. Então, potássio é extremamente importante para o nosso organismo. Como é que eu faço a reposição? Alimentação, tá? Banana é rica em potássio e tem uma série de outros alimentos que podem ajudar o paciente a diminuir isso, diminuir esse risco. Outro ponto importante, se o paciente tem ácido úrico alto, ele já tem gota, ele é um paciente que sofre com esse tipo de alteração, os diuréticos tiazídicos, eles podem aumentar, ou melhor, elevar o nível de ácido úrico do seu paciente. Ele pode ter outras alterações e precipitar gota. Então, ficar bem atento nesse paciente que já tem o ácido úrico elevado, já tem o quadro clínico de gota, e se ele faz o uso da medicação, ele pode sofrer com alterações e levar ao quadro clínico de elevação do ácido úrico e desencadear a crise de gota, né? Aquele processo de dor, de inflamação e de outras alterações que ele pode sofrer. Outro ponto que eu gosto de destacar bastante, tá? Esse é um ponto relevante, mas normalmente acontece no início do tratamento. E claro, se o paciente fizer o tratamento certinho para o quadro de diabetes, ele não vai ter complicação nenhuma devido a esse efeito colateral. A hidroclorotiazida, os diuréticos tiazídicos, eles podem elevar a glicemia do paciente por modificações na secreção de insulina. Então, essa alteração ela pode acontecer e, claro, no seu paciente ela só vai ser significativa, importante, a partir do momento que ele tem já um descontrole da glicemia por causa do diabetes. Se ele não tiver esse descontrole, se ele for um paciente certinho, controladinho, isso não vai ter uma repercussão metabólica tão grande. Então, é importante a gente destacar isso, mas ficar atento que isso pode acontecer em pacientes que já têm esse descontrole, né, da glicemia e, claro, causar alguma complicação maior para o paciente seu que já é diabético. Então, monitorar início do tratamento, verificar a glicemia do paciente com mais frequência, fazer uma glicemia média semanal pode ajudar a controlar melhor essa complicação e, claro, fazer uma alimentação mais correta e tomar a medicação para o diabetes certinho, para não ter nenhum efeito colateral, alguma outra complicação relacionada a esse processo. Junto com isso, né, pela modificação na secreção de insulina, pode acontecer, né, o aumento do triglicerídeo. O aumento do triglicerídeo ele pode se elevar, né, acima de 150 mg por decilitro e também uma repercussão metabólica que o diurético tiazídico pode trazer. Como eu falei, isso é mais comum em pacientes que já são descompensados, que têm dislipidemia, hipertrigliceridemia ou diabetes mellitus. Ficar atento, tá? Não é nada que impeça o uso da medicação, mas é importantíssimo ficar atento para a gente não ter outras complicações devido a essa pequena elevação que pode acontecer. Ponto importante, quinto ponto, hipotensão postural. Paciente que toma qualquer medicamento antihipertensivo tem que tomar cuidado, principalmente quando ele se levanta da cama, se levanta do local onde ele está sentado, do sofá, de forma muito rápida. Isso pode fazer com que a pressão arterial do paciente tenha uma queda, ele passar mal e sofra uma queda. Consequentemente, pode trazer o risco de fratura. Então, a gente fica atento nesse paciente idoso, recomendação básica, esse paciente ele vai precisar sentar um pouquinho na beirada da cama, ficar ali mais ou menos 2, 3 minutinhos, até 5 minutos, para depois poder se levantar de forma tranquila e não ter essa complicação. Então, tomar bastante cuidado nessas situações, pacientes que estão deitados, pacientes que estão acamados,
que vão muitas vezes ao banheiro, precisam se levantar e acabam se levantando e passando mal. Todo medicamento antihipertensivo pode trazer esse efeito colateral, a hidroclorotiazida não é diferente, então isso é uma coisa que pode acontecer com o seu paciente, precisa ficar atento. Citei para você aqui, então, 5 situações, 5 efeitos que você precisa ficar de olho no paciente que toma hidroclorotiazida, já que essa medicação é muito utilizada, tem seus benefícios em relação ao controle da pressão arterial, mas a gente precisa fazer o nosso acompanhamento farmacoterapêutico para manter o paciente tranquilo e bem tratado. Beleza? Valeu, até mais.